Que bom que você está aqui hoje. As crianças podem se retirar e nós, adultos, vamos à palavra de Deus no livro de Eclesiastes. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, bem no meio da Bíblia. Depois vá para frente um pouquinho e você vai achar o livro de Eclesiastes. É um pequeno livro no Antigo Testamento. Alguns acreditam que foi escrito por Salomão ou baseado na sua vida e experiência. Salomão, aquele homem que orou a Deus pedindo por sabedoria, e Deus deu para ele sabedoria e riquezas, e ele foi bem por um bom tempo, mas depois ele acabou errando feios, se dando mal na vida, terminando a vida de uma forma feia, derrotada. Mas ele deixa para nós lições preciosas aqui, conforme ele mesmo refletiu na sua existência. O título da mensagem de hoje, em Eclesiastes capítulo 11, versículo 7 até o final do capítulo, o título da mensagem é este: a vida é muito curta para ser desperdiçada. A vida é muito curta para ser desperdiçada. Você olha para aquela foto escolhida pela nossa querida irmã Verônica para ilustrar essa mensagem, e se você cobrir metade daquele rosto, você vê um neném, um bebê. Se você depois cobrir o outro lado, você vê um senhor bem de idade. Então, aí a nossa vida, a gente vai rapidinho, do berço ao túmulo, é muito rápido. A vida é muito curta para ser desperdiçada. E Deus trouxe você aqui hoje, porque você tem desperdiçado o seu tempo, porque alguns de vocês têm desperdiçado toda a sua vida, têm vivido de forma errada, de forma fútil, de uma forma da qual você vai se arrepender muito em breve. Então Deus te trouxe aqui hoje para falar com amor ao seu coração e trazê-lo a um viver de sabedoria, um viver acertado. A vida é muito curta para ser desperdiçado. Vamos ler a palavra de Deus, Eclesiastes 11, começando no versículo 7. Senhor, fala ao nosso coração através dessa leitura que vamos fazer. Querido Deus, através do poder do Teu Santo Espírito, agora esteja abrindo o entendimento de cada um de nós, removendo, Senhor, todas aquelas ideias e pensamentos que possam nos distrair de ouvir a Tua voz, e nos dando, Senhor, do Teu Espírito, o alimento para as nossas almas, que possamos sair daqui, Senhor, deste culto, impactados, tocados, Senhor, sair daqui mais sábios, para um viver melhor, um viver mais alegre, mais feliz, mais abençoado e abençoador. Em nome de Jesus, para a Tua honra e glória, nós clamamos e pedimos, amém. Eclesiastes 11, 7. A luz é agradável, é bom ver o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo o que está para vir não faz sentido. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Você terá que prestar contas a Deus. Versículo 10. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Amém. Amém. A vida é curta, é muito curta, não pode ser desperdiçada. Você não pode viver como você tem vivido. Você vai se arrepender muito. Você vai se arrepender daqui uns anos. Você vai falar: puxa vida, eu devia ter aproveitado melhor, eu devia ter vivido de forma mais acertada, mais sábia. Eu encontrei ontem à noite, às 2 da manhã, fiquei procurando, encontrei no YouTube um filme que eu queria mostrar para vocês, que ilustra muito bem essa questão da brevidade da vida.
Vamos ver esse vídeo rapidamente. Ele é bem breve. Veja, curta comigo esse vídeo que resume o que eu estou querendo falar para você aqui nesta noite. Vamos lá. Mamãe, sabia que um dia vai crescer e tudo vai ficar diferente? Porque por mais que a gente não perceba e às vezes se recuse a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, o risco é deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência. Esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso? O problema é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena, antes que seja tarde. A vida é muito curta para ser desperdiçada, para ser vivida do jeito que você está vivendo. Deus tem uma palavra para você hoje. Deixa eu falar para você o seguinte: se você chegar aos 75 anos, a maioria de vocês não vai chegar aos 75 anos. Mas se você chegar, se Deus te der a graça de chegar aos 75 anos, você terá vivido apenas 38.894.400 minutos. Se você chegar aos 75 anos, você terá vivido apenas 648.240 horas. Se você chegar aos 75 anos, você terá vivido apenas 27.010 dias. É pouco. Apenas 3.848 semanas. São poucas semanas. Você terá vivido apenas 888 meses. São poucos. Isso significa que se você já viveu 37 anos dos seus 75, só lhe restam aproximadamente 444 meses. E esses 444 meses, você vai passar um terço deles dormindo, porque o dia tem 24 horas, nós dormimos 8 horas, alguns até mais do que isso. Isso quer dizer que você vai passar esses 444 meses, você vai passar 148 meses dormindo. Você nem vai ver. Outros vão passar um terço desses 444 meses trabalhando, porque a gente trabalha pelo menos 8 horas por dia ou mais. Então você vai passar 111 meses trabalhando dos 444 que você ainda tem. Você vai passar 148 dormindo, 111 trabalhando. Sobra para você que tem 37 anos e pensa chegar nos 75 com a graça de Deus, sobra para você apenas 185 meses, ou seja, 15 anos. E se você já tem 50 igual eu, sobra para você apenas 137 meses, apenas mais 11 anos de vida livre, útil para curtir o seu Deus, curtir sua família, curtir seus amigos. Tem uma universidade na cidade de Nashville, no Tennessee, a Universidade de Vanderbilt. Quem pensa em entrar naquela universidade tem que preencher um formulário, uma ficha, e naquela ficha tem uma pergunta estranha. Eles fazem uma pergunta para a pessoa assim: como você vê a sua vida? Como é que você vê a sua vida? E eles têm 3 opções: como uma jornada, como um drama ou como uma selva. Como é que você vê sua vida? Como uma jornada, como um drama ou como uma selva? Sabe, o pecado, o egoísmo, esse negócio de viver longe de Deus, leva a nossa existência, a nossa vida a se transformar num drama, numa selva. Só Deus tem o remédio, a fórmula que transforma sua vida numa jornada gostosa, com propósito, com significado, com direção, com esperança. Só Jesus, só Deus, só a sabedoria da palavra de Deus pode levar uma jovem, um adulto aqui, a deixar essa vida de selva, essa vida de drama, sempre em crise, sempre mal, sempre com lutas e sempre, em crise existencial. Só Jesus, só Deus pode, hoje à noite mesmo, te ajudar a falar: a partir de hoje, a minha existência, a minha vida vai ser uma jornada na graça de Deus, uma jornada cheia de esperança, de propósitos, cheia de significado, cheia de direção. Salomão escreveu esses versos no fim da sua vida, ou alguém escreveu baseado na sua vida.
E Salomão, quando chega no final da sua vida, ele é um homem desiludido, porque de Deus, pela graça de Deus, ele recebeu muitas oportunidades, ele teve tudo que o mundo pode oferecer, Deus conferiu para Salomão: sabedoria, saúde e riqueza, poder. Mas, apesar de tudo isso, Salomão errou feio. Ele foi se afastando de Deus e ele terminou a sua vida frustrado, derrotado e vazio. E ele aqui deixou o exemplo para mim e para você de como não errar, como não viver. Salomão está falando aqui para mim e para você: olha, a minha oportunidade eu desperdicei, mas você ainda você pode acertar, você não precisa seguir os meus passos e chegar no final da vida com uma biografia feia no final, feia, triste. E no momento de sinceridade e confissão, Salomão declara para mim e para você aonde é que ele errou, e o que eu e você precisamos fazer para não errar. E ele coloca nesse texto que nós lemos. Eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta. E de propósito, eu pedi para a Verônica não colocar os versículos bíblicos no telão, porque tem gente que está ficando folgado, tem gente que está deixando de trazer a Bíblia, porque está tudo no telão lá, né? E o telão é para o visitante que não tem Bíblia, que não tem ainda, ele está começando agora a buscar Deus. Ele vai ganhar uma Bíblia sua, de você que está sentado ao lado dele, vê que ele não tem Bíblia, você vai presentear ele com uma Bíblia. Isso é um privilégio que Deus te dá, né? Você vai fazer um autógrafo, vai desenvolver amizade com esse visitante. Tem Bíblias para vender ali na saída, ou na livraria 100% cristão. Você compre Bíblia, dê para o visitante. Mas o telão, versículos da Bíblia é para o visitante. Você, membro da igreja, tem que trazer sua Bíblia. E eu recomendo você não trazer iPad, não trazer um celular, sabe? Porque a Bíblia é legal você grifar, é legal você anotar, é legal você ter esse contato com ela. E no celular não dá para fazer isso. Mas vamos lá. Olha o texto bíblico aí, no versículo 9, no versículo 10, no versículo 1 do capítulo 12. Tem 3 palavras que são básicas para a gente entender esse texto e aprender com Salomão de como não desperdiçar a vida. As 3 palavras que eu quero que você grife aí: a primeira é alegre-se, no versículo 9, alegre-se. A segunda, no versículo 10, é afaste. E no versículo 1 do capítulo 12 é lembre-se. Alegre-se, afaste e lembre-se. Alegre-se, afaste e lembre-se. Fala isso comigo, repita comigo essas 3 palavras, vamos lá. Alegre-se, afaste e lembre-se. Mais uma vez: alegre-se, afaste e lembre-se. Vamos lá. Primeiro, a palavra alegre-se. Versículos 7 e 8. No versículo 7 o verso diz assim, começa dizendo assim: a luz é agradável, é bom ver o sol. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso que a vida é uma bênção, a vida é boa, é bom viver, é bom existir. Que privilégio você, depois de uma noite de descanso, os olhos fechados, quarto escuro, sentir a luz do sol entrando pela veneziana, entrando pelas cortinas do seu quarto, pela janela, e você abrir os olhos e poder ver a luz do dia e descobrir: eu estou vivo. Deus está dando para mim mais uma página na minha existência, mais uma oportunidade de estar com Ele, de estar com amigos, com irmãos, de usar minha inteligência, usar minha voz, usar o meu emprego para glorificar, exaltar o nome de Deus, para poder ir na Quipão e falar: me dá um cafezinho preto bem forte e gostoso, não é? Que privilégio poder fazer isto, que alegria, que bênção. Ele fala: a luz é agradável, é bom ver o sol. É bom ver o sol, como é bom viver. Que privilégio poder acordar pela manhã e saber: eu estou vivo, Deus está me dando mais uma bênção chamada dia. Por isso, deveríamos começar todos os dias dizendo, como Davi dizia: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos, nenhum dos seus livramentos, nenhum dos seus benefícios. Minha alma, se alegre, não nas circunstâncias, não nos problemas que todo mundo tem, não é só você que tem, mas se alegre nas tantas bênçãos que Deus tem te dado. Minha alma, não fique focada só no problema, não fique focada só na dificuldade, mas olhe por trás da dificuldade, quanta bênção você já recebeu, quanta bênção Deus já está lhe dando, quanta bênção Ele ainda o dará.
Diga como o salmista: este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Salmo 118, 24. Ontem eu fiquei impressionado, fui tomar um lanche à noite, depois do culto dos jovens, com duas celebridades, Mendonça e Dudu. E eu perguntei: Dudu, como é que você está? E a notícia que veio é que o Dudu, naquela semana, ele tinha lido o Salmo 115, 116, 117, 18, 19. E ele passou pelo Salmo 118, Duduzinho, lendo a Bíblia. O papo do Dudu é um papo de crente maduro, crente firme, forte. Você precisa um dia levar o Dudu para comer um lanche com ele e ver como que Deus pode trabalhar na vida até mesmo de uma criança. Como uma criança que tem o temor do Senhor é diferente, um adulto que tem temor do Senhor é diferente, a conversa é diferente. Criança, a mesma coisa. Dudu, de uma forma natural, fala das coisas de Deus. Muito legal. Este é o dia que o Senhor fez, Salmo 118, regozijemos e alegremos-nos nele. Por quê? Porque a vida é boa, nós temos que se alegrar, a vida é um presente de Deus. Depois, no versículo 8, o escritor fala assim, no versículo 8, olha na sua Bíblia, ele fala: por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo o que está para vir não faz sentido. Ele está dizendo assim: olha, decida desfrutar todos os dias que Deus lhe dá. Curta a vida. Está certo, haverão dias de trevas, haverão dias difíceis, haverão os problemas, eles sobrevirão, mas não fica focado e preocupado com eles. Hoje, curta as bênçãos de hoje, curta a sua vida. Decida desfrutar todos os dias as bênçãos que Deus tem lhe dado. Curta a vida, prepare-se para os dias de trevas. Curta a vida, prepare-se para os dias de trevas, eles virão. O erro de Salomão, sabe qual foi? Ele curtiu e foi se afastando de Deus e não se preparou para os dias de trevas. Quando chegaram os dias de trevas, ele estava despreparado, ele estava sem munição espiritual, e para ele foi muito difícil. Então Salomão terminou sua vida frustrado, derrotado e vazio, porque ele não se preparou. Mas ele está falando para nós: não repita o meu erro. Diga para o seu coração: eu não vou ignorar os dias de trevas que hão de vir, eu não vou me preocupar com os dias de trevas que hão de vir, vou curtir a vida, mas eu vou me preparar para esses dias de trevas. Enquanto eu estou curtindo a vida, enquanto eu tenho saúde, mais liberdade, eu vou me preparar para quando o dia mal chegar, eu ter do Senhor graça, sabedoria para enfrentá-los. Sabe uma coisa que eu faço, meus irmãos? Quando eu visito pessoas de idade, eu olho para eles e observo. Alguns não podem mais sair de casa, alguns estão acamados, alguns estão invalidados, não podem mais andar direito, mas eu fico observando aqueles que estão alegres, apesar de toda a restrição que as limitações físicas lhe trouxeram no final da vida, e eu fico aprendendo com eles, e eu fico dizendo para o meu coração assim: aprende a ser igual a esse irmão, porque mais cedo ou mais tarde, dias difíceis virão. A sua velhice, não é que talvez, ela virá com certeza, se você não morrer antes. Aprenda como glorificar a Deus na velhice através desse irmão, dessa irmã. Olha como essa pessoa é amável, olha como ela é doce, olha como que ela não é derrotada numa amargura por causa da situação de aprisionamento que a velhice tem imposta sobre a sua vida. Então a gente tem que aprender com os mais velhos, que já estão passando por um caminho que nós vamos passar, e nos preparando para isto. Quando eu era solteiro, eu olhava para as pessoas bem casadas, e eu falava: quando eu casar, eu quero ser igual a esse rapaz, eu quero igual ser esse pai, igual a esse marido. Eu não observava os casais ruins, eu não observava e não me moldava, e não ficava olhando para
gente que tinha casamento capenga, gente que tinha casamento problemático. Eu olhava para aqueles que tinham um casamento bonito, inspirativo, e falava: eu vou seguir o exemplo desse servo de Deus, desta serva de Deus. É assim que a gente vive, e na igreja é muito rico esse nosso relacionamento. A gente nos dá a oportunidade de ir aprendendo com os mais velhos, com os mais experientes, aqueles que estão um pouco além na nossa jornada, e a gente vai aprendendo como enfrentar os problemas conforme eles acabam vindo na nossa vida. Depois no versículo 9, ele fala: alegre-se jovem na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude, siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Alegre-se, seja feliz. Que tipo de conselho é esse? É um ótimo conselho, é um bom conselho. Aqui Deus, através desse escritor sagrado, inspirado pelo Espírito, Deus está falando para mim e para você: curta a vida, alegre-se, divirta-se o máximo que você puder, dê gargalhadas, dê risada. Cada um de nós tem certos interesses, tem certas coisas que nos atraem, que nos alegram, que mexem com as nossas emoções e nos distraem. E o segredo da vida é o seguinte: na hora de trabalhar, trabalha bastante, mas daí, no meio do seu trabalho, você começa às 8, quando chega ali 10h30, tira 15 minutos para dar uma relaxada, ir para o cafezinho e dar umas gargalhadas, e chama aquele colega que te alegra, que é legal, que é divertido, e dá umas gargalhadas bem legais. Depois volta e trabalha duro até meio-dia, depois vai para casa e curte seu almoço, curte uma sonequinha, daí volta, trabalha duro de novo até as 5h30, 6 da tarde, 7 da noite, mas depois arranje alguma coisa que te distraia, faça alguma coisa, abra janelas. E o segredo das pessoas que conseguem produzir bastante, sem se estressar, sem ficar nervosinho, estourar e criar problemas, são pessoas que se trabalham duro, se divertem. A vida tem que ter esse jogo. A gente serve, a gente faz, a gente se dedica. Na hora de trabalhar é trabalhar mesmo, é trabalhar com garra, é fazer o melhor. Na hora de se divertir é se divertir, sem peso na consciência, sem ficar com medo do que os outros vão dizer. Quando eu cheguei aqui em Tupã, perguntaram para mim: o seu dia livre é segunda-feira. Alguém falou: mas você vai no banco de bermuda? Eu falei: eu vou, eu não estou nem aí para que o povo quiser falar. Eu trabalhei duro, eu tenho meu dia de folga é segunda-feira. Um dia essa população vai saber, esse é o dia de folga dele, por isso que ele está de bermuda, chinelão, camiseta colorida, quanto mais colorida melhor. Você sabia disso? Roupa bem colorida deixa você mais alegre, deixa você mais descontraído. Parece que não, mas tem um efeito no seu psicológico. Quarta-feira de manhã, os homens todos reunidos, tinha alguém que me alegrava naquele grupo de homens, era o Gerson Diniz. Ele estava com uma camisa havaiana cheia de flores, bem grandonas assim, que legal, e ele é grande, parecia um outdoor, né? E eu comecei aquele dia nublado, aquele dia meio chuvoso, mas a hora que eu vi o Gerson com a sua camisa assim, eu falei: que gostoso, que legal, né? Então temos que aprender a curtir a vida, não ter medo de coisa. Se você trabalha duro, deixa os outros, eles vão ver que você trabalha. Na hora de trabalhar, você trabalha duro. Na hora de brincar, você brinca para valer. Mas aqui está falando: alegre-se jovem na sua juventude, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude, siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Cada um de nós tem certos interesses. Alguns pescaria, outros como eu, futebol, outros boas amizades, happy hours, tempos gostosos de sentar com os amigos, tomar uma coca, fritar um pastel, comer um bolinho, fazer uma visita. Tem gente aqui que gosta de judô. Vai para o judô, meu irmão. Natação, carros, moto, mecânica, pintura, computação, livros, música, decoração, moda, viagens, churrasco, costela, picanha, maminha, fraldinha, alcatra, colchão duro, asa de galinha, cabo de rei. Eu, Mendonça, o Fred, e outros irmãos da igreja aí, o próprio Robson, a gente fez parte do time de futebol Cabo de Rei.
A gente ia para a chácara da Multicolor, jogava futebol lá, e depois tinha arroz, feijão e cabo de rei. Era uma coisa barata para todo mundo, ninguém reclamava, quem não gosta não come, mas você tem um arroz e feijão com um pouquinho de carne, alguma coisa ali. E muitos anos nós nos alegramos todas as quartas-feiras à noite, jogando bola e comendo arroz com feijão com cabo de rei. Cabo de rei. A pessoa que comprava o cabo de rei é tão barato, nem falava, não precisa repartir não, gente, deixa aí, hoje eu pago. 2 contos você compra um saco, né, de 20 quilos de cabo de rei. Cabo de rei, para quem não sabe, é aquela linguiça feita com o restinho das carninhas, das pelanquinhas que o açougueiro vai tirando, né, vai colocando lá, depois faz uma linguiça, põe bastante pimenta e tal, fica o tal do cabo de rei. Mas alegre-se, alegre-se. Alegria é coisa boa. Deus é um Deus alegre. Disse que alguém que leu o Alcorão todinho falou assim, num sermão, eu ouvi esse sermão, o pastor falou assim: no Alcorão eu encontrei-me um Alá, um Deus bravo, um Deus que nunca disse nenhuma vez, alegre-se, alegrai-vos. Mas na Bíblia nós temos um Deus que nos trata como filhos, e Ele como Pai, e Ele quer ver a gente rindo, Ele quer ver a gente alegre, Ele quer ver a gente feliz. E na Bíblia várias vezes fala, alegria do Senhor é a nossa força, alegrai-vos. Outras vezes eu digo, alegrai-vos. Nesse texto está dizendo também, jovem, alegre-se na sua mocidade, seja feliz, não seja um jovem cara de maracujá velho, maracujá de gaveta. Seja alegre, seja feliz, que a alegria do Senhor, ela se manifeste e brilhe no seu rosto, no seu jeito de falar. E alegria, deixa eu falar para vocês, não é coisa só para rico, poderoso e famoso, não. Tem gente que tem já tem gente que já nem desistiu da alegria já. Fala, eu sou pobre, eu sou isso, eu sou aquilo. A alegria é para rico, é para poderoso, é para famoso. Mentira. Um jornal inglês fez um estudo, e o que eles fizeram é o seguinte, o estudo era esse: quem são as pessoas mais felizes do mundo? Quem são as pessoas mais felizes do mundo? E eles tiraram várias fotos e situações, e analisaram essas fotos, considerando a situação, e chegaram à conclusão, e os 4 grandes vencedores, as pessoas mais felizes da pesquisa desse grande jornal inglês, foi, primeiro, um artesão, assoviando, a foto era o artesão assoviando e contemplando uma obra de arte que ele acabara de fazer, ele olhando para aquilo com uma satisfação, aquele vaso tinha acabado de ser moldado, e ele estava feliz contemplando a sua obra de arte. Segunda pessoa mais feliz, segundo essa pesquisa, era uma criancinha construindo um castelo na areia. Aquela criança, ela pela foto dava para ver que ela estava feliz com a sua obra, com a sua construção ali na praia. Terceira pessoa feliz, uma mãe que aparentemente após um dia cheio de serviço dentro de casa, agora sentou numa cadeira de balanço para amamentar o seu nenê, e ela ao amamentar o seu nenê, ela tinha uma cara de prazer, de alegria muito grande, e ela ganhou o 3º lugar. 4º lugar era um médico que tinha acabado de terminar uma cirurgia muito delicada, mas ele tinha salvado a vida de um ser humano, e ele mostrava assim, apesar do cansaço, do estresse que ele passou, agora ele estava satisfeito com aquilo que ele tinha realizado. Interessante, nessa pesquisa, nenhum milionário, nenhuma celebridade, nenhum político poderoso, pessoas comuns, pessoas como eu e você, felizes. E aqui o texto fala, alegre-se, alegre-se, jovem, siga os caminhos do seu coração. E dentro deste mandamento, versículo 9, ele continua dizendo, alegre-se, alegre-se, siga os caminhos do seu coração. Mas, versículo 9 no final, mas, olha lá, mas saiba que por todas essas coisas, Deus o trará a julgamento. Deus lhe pedirá contas, saiba disso. Haverá um prestar de contas. Alegre-se, alegre-se. Seja feliz, seja alegre, mas lembre-se, ao curtir a vida, lembre-se que haverá um prestar de contas. Se você pensa em alegrar-se para valer, do jeito certo, você tem que, ao alegrar-se, levar em consideração as regras que Deus prescreveu, seus mandamentos. Eu, por exemplo, gosto muito de futebol.
mas algumas vezes a minha brincadeira de futebol com outros homens, ela foi estragada, porque alguém ou alguns que estavam brincando com a gente não queriam brincar de acordo com as regras, não queriam jogar de acordo com as regras, e eles se sentiam mais importantes, mais poderosos, para poder quebrar as regras e querer levar a brincadeira desse jeito, e assim eles estragavam toda a brincadeira, e teve alguns jogos que foram interrompidos no meio, por causa de alguém que não quer seguir, não quer submeter às regras, ele quer fazer o que ele põe na cabeça, e acaba dando problema. Salomão fala: a vida é legal, a vida é gostosa, divirta-se, alegre-se, mas o jeito certo de viver e se alegrar é vivendo dentro dos parâmetros da vontade de Deus. Mas o que o homem moderno diz? O que alguns aqui estão dizendo agora, quando eu falo sobre submeter-se a Deus e a sua vontade, seus princípios, seus mandamentos? Alguns de vocês estão dizendo para mim assim: esse negócio de mandamento aí, pastor, esse negócio de submeter a Deus, isso é muito limitador, pastor, isso daí limita a gente, isso aí coloca a gente, prende, aprisiona, é uma escravidão esse negócio das leis de Deus. E minha resposta para você é: nessa vida nós temos que submeter-se o tempo todo, nós temos que submeter o tempo todo. Para você viver livre, por exemplo, das dores de dente, você precisa submeter-se à escovação desses dentes e à pasta dental, todas as manhãs, pela manhã, depois do almoço, à noite. Para viver livre da ignorância e dos prejuízos da ignorância, você precisa submeter-se à disciplina de ler, de estudar. Para você velejar livremente pelos 7 mares, você precisa submeter-se a uma bússola, a um mapa oceanográfico, a um GPS. Se você quer ser livre, você precisa se submeter a alguma coisa, para curtir a vida e desfrutar da paz de Deus e paz com Deus, a paz com a sua própria consciência. Você precisa submeter-se às leis de Deus. Então ele fala: alegre-se, e depois ele fala, já que a gente precisa submeter-se às leis de Deus, segundo conselho é: afaste. Alegre-se, afaste. Pergunta para a pessoa ao seu redor, ao seu lado, se ela está acordada e se ela está ligada. Dá um cutucão aí e fala: migão, o pastor falou pra caramba, você está ligado ainda? Nossa aula está na metade, vamos lá. Afaste, afaste, versículo 10. Olha a sua Bíblia, versículo 10, capítulo 11, versículo 10. Afaste, afaste do coração a ansiedade, e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor, a saúde, são passageiros. Primeira ordem aqui é: afaste do seu coração a ansiedade, a preocupação, a insegurança, o medo. Domingo que vem eu vou fazer uma mensagem só sobre ansiedade. Jesus, ele tem a solução para a sua ansiedade, como se livrar dela de uma vez por todas. Aqui fala: afasta seu coração da ansiedade. Ansiedade é uma coisa que estrangula a gente. Ansiedade é uma coisa que rouba alegria. Ansiedade é uma coisa ruim, silenciosa, mas que vai matando a gente por dentro. Da onde que vem a tal da ansiedade? Vem dessa maneira de pensar. A pessoa se converte, pega firme com Deus, depois vai se distanciando, não lê mais a Bíblia, vem só no domingo à noite na igreja, durante a semana, é só música mundana, é só porcaria na televisão, é só papo com gente que não teme a Deus. A pessoa começa a ficar com a mente nebulosa, pelas meias mentiras e as mentiras inteiras de uma cultura sem Deus, de homens que estão perdidos, indo para o inferno. Então o que acontece? A pessoa começa, pode ser um cristão, ele começa a falar: Deus não é tão importante assim, Deus não é soberano, o meu futuro, o meu destino, na verdade depende de mim mesmo, eu vou tomar minhas decisões independentemente da vontade, dos preceitos de Deus. E aí que começa o problema. Quando você começa a viver sem considerar Deus no seu dia a dia, momento a momento, você começa a errar, você começa
a criar ansiedade. Primeira coisa, quando você fala, Deus não existe, ou Ele existe, mas Ele não está nem aí comigo, Ele não é soberano. Ok, se Ele não existe, se não é Ele que cuida de você, o que acontece? Você começa a se sentir um pequeno barquinho num imenso oceano. Daí vem o que? Preocupação, daí vem medo, daí vem insegurança, daí vem ansiedade. Você começa a ser estrangulado, porque sem Deus o ser humano sabe que ele está perdido, ele sabe que ele é muito frágil para encarar o mar da vida. Foi isso que Salomão fez, e por isso ele se deu mal, terminou mal. Começou tão bem, tinha tantos privilégios para terminar, igual o Lula, ele tinha tudo para ser o grande herói do Brasil, o maior herói do Brasil, mas pisou na bola. Salomão, ele sabia a vontade de Deus, mas ele a ignorou. E estou falando aqui agora com gente, nesse bloco, naquele bloco. Eu estou falando aqui com certos jovens e adultos que sabem, mas estão ignorando, estão desprezando a tua consciência. O Espírito Santo está falando para você, você não está pegando firme, você está desobedecendo Jesus, você vai se dar mal, para com isso. E você insiste, você está pedindo por lágrimas amargas, desnecessárias. Para que sofrer à toa? Para que fazer isso? O diabo vai dar gargalhada de você. Aqueles que te amam vão chorar. Deus te trouxe hoje aqui para falar: chega de viver desse jeito, para com isso. Salomão sabia a vontade de Deus, mas ele ignorou, acabou mal. E ele fala: afasta do teu coração a ansiedade, lembre-se de Deus, acabe com o sofrimento do seu corpo. Ele fala: acabe com o sofrimento do seu corpo. Quando você se rebela contra Deus, seu corpo padece. Sabia disso? Quando você se afasta de Deus, começa meio que desobedecer a Deus, seu corpo padece, sua alma sofre, seu corpo padece. E alguns de vocês aqui hoje à noite precisam parar e pensar seriamente agora mesmo. O efeito do álcool, como que ele está destruindo o seu corpo, destruindo o seu fígado, destruindo seus neurônios. Tem gente aqui que precisa parar e pensar agora sobre o tabaco, como que ele está destruindo o seu corpo. Tem gente que precisa parar e pensar seriamente sobre as drogas. Ninguém sabe, mas você é viciado em algumas drogas. Deus está destruindo o seu corpo, vai terminar mal. O prazer é momentâneo, passageiro, mas a consequência é terrível. Tem gente aqui que precisa parar e pensar sobre a glutonaria. Você está comendo mais do que você precisa. Isso vai fazer mal, está acabando com o seu corpo. Tem gente aqui que precisa pensar sobre a promiscuidade. Tem gente aqui brincando com besteira, com imoralidade na internet, assistindo coisa na televisão que não agrada a Deus. Isso vai acabar com o seu corpo, com a sua mente, com a sua consciência, com o seu testemunho, com a sua alma. Isso derrota você. Você nunca vê um promíscuo, um adúltero sentindo liberdade de louvar a Deus. Ele vem na igreja, ele se sente mal. Na presença de Deus, numa oração, ele se sente horrível, se sente sujo. Ele não vê a hora de ir para um boteco, de ir para um happy hour, onde as pessoas só falam besteira. Lá ele se sente bem. Tem gente aqui que precisa parar e ver que esse materialismo, essa preocupação extremada com terreno, com casa, com poupança, com dinheiro, com investimento, esse negócio de querer achar que você é porque você tem, isso daí está destruindo o seu relacionamento com as pessoas. As pessoas estão vendo você como um tio Patinhas, um chato, um ganancioso, um materialista. E o pior, isso está destruindo o seu relacionamento com Deus, porque idolatria, ganância, materialismo e ganância é idolatria. Não tem coisa que mais afasta uns bons amigos da nossa vida do que materialismo, que leva a gente a ficar lá só de coisas materiais. Os bons amigos vão saindo de perto, eles não aguentam o cheiro mal da avareza que você acaba emitindo. Cuidado com essas coisas,
O álcool, o tabaco, drogas, ganância, tudo começa com um papo, uma vez, uma experiência. Eu não sou viciado, mas começa devagar. Depois você faz uma vez, duas, e você começa a andar por aquele caminho todo dia. Daqui a pouco aquilo vira um vício que te aprisiona. Tinha um mestre que ele levou o seu discípulo para passear por uma pequena floresta, e no caminho ele encontrou uma goiabeira nova, um brotinho de goiabeira, e ele falou para o discípulo: arranque isso, está na beira do caminho, arranque isso. E não foi fácil arrancar aquele brotinho de goiabeira, não. Puxou, foi difícil, mas saiu. Daqui a pouco ele encontrou uma goiabeira já crescida. Falou para ele: tenta arrancar essa daqui. E o discípulo tentou, mas tentou quebrar o galho, mas não conseguiu. A goiabeira antiga é como hábitos antigos. Uma vez que ela cresce em nossa vida, na nossa agenda, no nosso jeitão de falar, de viver, de pensar, ninguém consegue arrancar mais. Você morre sendo um ganancioso, você morre sendo um avarento, você morre sendo um glutão, você morre sendo um viciado em crack, você morre sendo um viciado em tabaco, em bebida. Mas eu tenho uma boa notícia para você. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. 1 Coríntios 6, 9. Fala assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim, diz o texto, assim foram alguns de vocês aí na igreja de Corinto. Assim foram alguns de vocês. Na igreja de Corinto tem membro que foi homossexual. Na igreja de Corinto tem membro que foi avarento, caluniador, imoral, idólatra, adúltero. Assim diz o versículo 11: assim foram alguns de vocês, mas pela graça de Deus, vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O que esse verso está dizendo indiretamente é assim: que para mim, para você, não há esperança. Nós não vamos conseguir nos livrar dos vícios da nossa mocidade, mas Jesus é poderoso. Na igreja de Cristo está lotada de gente que deixou o vício, que foi liberto pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do Evangelho, de vícios terríveis, tipo homossexualismo. Eu estive em Três Lagoas há 2 sábados atrás, pregando para 800 jovens, 100 deles eram de uma casa de recuperação, onde eu fui visitar no sábado pela manhã com o pastor Marcos de lá. E que gostoso, o pastor Marcos falou: pastor, esse aqui era viciado em crack, hoje ele é servo de Deus, está aqui, está indo muito bem, está para sair, papapá. Esse daqui era é homossexual, ele tinha silicone no corpo, foi tirado tudo, hoje é um servo de Deus, já está namorando, vai casar, liberto. E esse daqui era viciado em álcool, esse aqui, olha, que bênção você vê, aquilo que o homem não pode, Deus pode. Eu não sei qual que é o teu problema aqui hoje à noite, mas clame por Jesus, clame pelo poder que há na cruz de Cristo, seu sangue vertido. Ele tem poder de falar para você: levante-se, vai e não peques mais. Ele tem poder, e Ele usa a igreja para te fortalecer, para te ajudar, para te libertar de amigos que estão colocando você só para baixo. Alguns de vocês, o problema é a companhia. Você anda com gente que só fala besteira, só fala aquilo que não agrada a Deus, e esses amigos espiritualmente colocam você para o inferno. Eles vão te puxando para baixo, porque eles estão embaixo, eles não querem que você suba também. O dia que eu decidi pegar firme com Deus, eu tive que abrir mão de alguns amigos, para poder me fortalecer e um dia voltar neles e falar: olha, hoje eu estou em condições de conversar com vocês e falar: olha, Deus ama vocês, sai dessa vida, eu já estive aí com vocês, não vale a pena, a minha vida aqui é muito melhor, venha para Cristo. Alegre-se,
afaste. Última palavra, lembre-se. Lembre-se. Lembre-se do seu Criador, capítulo 12, versículo 1. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis, antes que se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. Repita comigo este verso, vamos lá. Lembre-se. Ok, deixa eu falar, você repete, está muito bagunçado classe, vamos lá. Ok, lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis, antes que se aproximem-se os anos, em que você dirá: não tenho satisfação neles. O verbo aqui é lembre-se, lembre-se do seu Criador. Esse lembrar-se do Criador aqui, gente, não é pegar um versículo bíblico ou uma frase bonita, Deus é fiel, e grudar na geladeira, colocar um adesivo no carro, ou colocar debaixo do vidro da mesa lá do seu escritório, ou colocar na mesa do escritório ou na sua estante lá, um quadro da Santa Ceia, para se lembrar de Deus. Não, esse lembrar-se não é apenas trazer à mente, esse lembrar-se significa algo muito mais profundo. Estamos no Velho Testamento. Deixa eu mostrar, eu podia mostrar para você vários lembrar-se no Velho Testamento. Deixa eu mostrar um para você. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19 e 20, tem um verso aí. Olha o que diz ali. Vamos ler juntos para acordar? Vamos lá? 1, 2, 3. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho. Ana era estéril, anos tentando engravidar, não conseguia. Ela era zombada, humilhada por isso. Naquele tempo a mulher não dar filhos era o fim do mundo, e Ana queria muito um filho do Senhor, e ela clamava ao Senhor, e um dia ela chorou no templo, chorou e clamou ao Senhor. Daí fala que nesse dia, quando eles saíram do templo, Eucana, parece nome de mulher, mas é nome de homem, o Eucana teve relações com a sua mulher, e isso depois dela chorar lá no templo. E o que fala? E o Senhor se lembrou dela. E por isso ela veio a engravidar e gerou um filho, Samuel. Então esse lembrar-se no hebraico não significa apenas trazer à memória, mas significa agir decididamente a respeito de algo ou alguém. No caso aqui, Deus se lembrou de Ana e agiu a favor dela, abençoando ela, libertando ela da sua esterilidade e dando a ela fertilidade. Deus se lembrou de Ana. E aqui o texto, Salomão fala: você, na sua juventude, lembre-se de Deus, decida agir haja decididamente a respeito de Deus. Enquanto você tem saúde, diz o texto, enquanto você tem saúde, decida viver de acordo com a vontade de Deus. Hoje eu diria para você: diga não à promiscuidade e sim à pureza sexual. Hoje diga não à pornografia e sim ao sexo puro dentro do casamento, ao sexo sadio dentro do casamento. Hoje diga não à mentira, à falsidade, e diga sim à verdade e à sinceridade, mesmo que isso te custe alguns reais, ou terrenos, ou o que for. Melhor morrer pobre para com os homens e rico para com Deus, do que morrer rico para com os homens e pobre para com Deus. Hoje decida dizer não à glutonaria e sim a uma dieta equilibrada, saudável, moderada. Hoje decida dizer não à ignorância e sim à leitura bíblica, ao estudo da palavra e leitura de bons livros. Hoje decida dizer não à inveja, à cobiça, à ganância e sim à gratidão e ao contentamento. Hoje decida dizer não a pressão dos amigos que estão querendo levar você para baixo nos padrões morais, e sim a presença de Deus e da sua família.
Decida levar Deus a sério hoje. Hoje, decida levar Deus a sério. Não semana que vem, não amanhã, hoje. Quando nossa igreja ainda tinha um boletim, uma vez eu coloquei isso no boletim. João decidiu tomar um novo rumo de vida. João decidiu tomar um novo rumo na sua vida. Amanhã. João decidiu começar cada dia buscando a Deus, lendo a sua Bíblia, a partir de amanhã. João decidiu ser menos egocêntrico, mais gentil e atencioso com todos. Amanhã. João decidiu visitar o amigo necessitado, encorajar o colega atribulado. A partir de amanhã. Hoje, João decidiu que amanhã ele irá surpreender todas as pessoas que o ajudaram no passado com uma carta de gratidão. Também ele decidiu que a partir de amanhã ele irá investir mais tempo com a sua querida esposa e filhos, ver menos televisão, ler um bom livro por mês. João decidiu crescer espiritualmente, fazer um diário de oração, buscar intimidade com o Senhor a partir de amanhã. Submeter-se mais à palavra de Deus, se envolver mais com os irmãos na luta pelo Evangelho a partir do dia de amanhã. João decidiu que até mesmo iria parar de roubar o Senhor nos seus dízimos e ofertas a partir de amanhã. Amanhã, João seria um novo homem, um grande homem. Todo mundo passaria a vê-lo com outros olhos, caso o amanhã chegasse. Mas o fato triste é que João morreu hoje. E tudo que ele deixou foi apenas uma série de boas resoluções que ele desejava realizar amanhã. A vida é curta, meu irmão. A vida é curta demais para ser desperdiçada. Como é que você vê a vida? Como uma jornada, como um drama, como uma selva. O pecado transforma a vida das pessoas, por mais abençoadas que seja. O pecado vai transformar a vida dessas pessoas com o tempo num drama, numa selva. Só Deus tem o remédio. Só Deus tem a fórmula que transforma a sua existência numa jornada significativa, cheia de propósito, direção e esperança. 3 imperativos importantes: alegre-se, afaste, lembre-se. Pastor, eu ouvi, gostei, eu até gostaria, pastor, de abraçar esse desafio que Deus está me dando agora, mas pastor, o senhor não conhece minha vida, eu fui tão fundo no pecado, eu me melequei tanto no pecado, eu estou tão assim, derrotado e sujo, a minha vida está tão confusa, não há mais esperança para mim, eu entrei por tantos atalhos e caminhos, eu estou totalmente perdido. Isso aí é para essas outras pessoas que têm uma vida mais normal. A minha não tem condição. Meu amado, eu tenho um versículo para você. Provérbios capítulo 3 fala: confia no Senhor de todo o seu coração. Não importa o que você fez no passado, a partir de hoje, confia no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça, a partir de agora, reconheça o Senhor em todas as áreas da sua vida, e Ele endireitará as tuas veredas. Reconhece o Senhor de todo o seu coração. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. E Ele, não é você, Ele vai com poder te ajudar. Ele vai usar a igreja, Ele vai usar os pastores, os irmãos, as irmãs. Ele vai usar a tua célula. Vai usar a palavra, o Espírito Santo. Ele vai usar o seu poder para mudar as circunstâncias. Ele vai endireitar as suas veredas. E o texto continua: apenas não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor, evita o mal, o pecado. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Tem outra pessoa dizendo para mim aqui assim agora: pastor, eu entendo, eu concordo, mas eu não consigo. Na hora de agir, o meu coração acaba me levando para outros caminhos. Eu sou muito fraco. Então, o seu problema não é intelectual. O seu problema é com o coração. O seu problema é com a sua volição. Você sabe, você gosta, você acha certo, mas a hora que você é tão fraco, a hora que chega lá,
a sua volição, ela já está escravizada pelo pecado, pelo mundo, pela propaganda falsa do diabo. Por isso que eu passo para você essa verdade. Deus sabia disso, Deus sabe da tua situação. Tanto é que no Velho Testamento ele profetizou lá em Jeremias dizendo assim: eis que vem dias quando o Senhor Deus vai dar para vocês um coração novo e colocar um espírito novo em vocês. O Senhor mesmo vai tirar de vocês o coração de pedra, escravizado ao pecado, e vai dar para vocês um coração de carne. O Senhor fala: eu porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos. E em Cristo essa promessa se cumpriu. Velho Testamento, Novo Testamento, Jesus vem. E ele, no poder do Espírito Santo, ele dá a mensagem do Evangelho, que tem transformado vidas através dos séculos, tem transformado vidas ao seu lado aqui. Ao seu lado aqui tem gente que era mulherengo. Hoje pela manhã teve gente que confessou: eu era mulherengo, o Senhor tem me quebrado, tem me mudado. Teve gente na nossa igreja ao batizar-se falou: eu era um viciado, eu era uma pessoa dada às drogas, era escravizado pelas drogas, eu era um materialista. Tem gente aqui que deixou isso, deixou aquilo, alcoolismo, bebida. O pecado que te escraviza, escravizava a nós, e o Senhor tem nos dado liberdade. Você precisa experimentar isso, mas começa com uma atitude de humildade. Você fala: eu quero, eu vou buscar, Senhor, e eu não vou parar de orar por isso e de buscar isso, e estar junto com as pessoas que pregam o Evangelho, até que o Senhor me liberte disto. Eu queria convidar agora nesse momento, todos aqueles que foram batizados semana passada e nesta semana, e mesmo os novos membros da igreja, eu gostaria que você rapidamente viesse à frente aqui. Eu quero apresentar você para a igreja, e a sua presença aqui, tem gente que não ouviu o seu testemunho, mas a sua presença aqui vai encorajar outras pessoas aqui a, quem sabe hoje, tomar uma decisão ao lado de Cristo, e falar: eu vou fazer parte, a partir dessa próxima classe que começa domingo que vem, eu vou estar ali, na Cangangues, às 9 da manhã, para começar essa classe discipulado com o pastor Silas. Vem à frente agora vocês, por favor, levante-se, não tenha vergonha. Rafael, puxa essa fila aí, você como um bom soldado. Rafael está terminando o seu curso para Polícia Militar, e foi batizado domingo passado. Todos vocês, por favor. Marcel foi batizado hoje, o Douglas, Gabriel, que bênção. Que bênção. A irmã Carminha, que alegria. Olha aí o Roberto, a Thaís. Quem mais? Tem mais alguém aí? Chega mais perto de mim aqui, chega mais perto aqui, por favor. Esse pessoal, nos últimos 5 meses, se encontrou comigo na parte da manhã do domingo. Todos os domingos, às 9 da manhã, a gente se encontrava com a igreja, e às 10 da manhã a gente ia para a nossa classe e estudava uma apostila chamada Discipulado. Como é que eu posso saber que Deus existe? Como é que eu posso saber que a Bíblia é a palavra de Deus? Quem é Deus? Quem é o homem? Como é que eu posso ser salvo? O que é o Evangelho? Por que a gente precisa da igreja? O que é esse negócio de Espírito Santo? A gente estudou vários assuntos, eles tiraram várias dúvidas, e finalmente estudamos o que é o batismo bíblico. O que é um batismo bíblico? E domingo passado e esse domingo eles se batizaram. Cada um deles preparou o seu testemunho. Como é que Deus trabalhou nas suas vidas ao ponto de trazê-los a desejar andar com Deus, com o povo de Deus, com a igreja de Cristo, e através do batismo professar sua fé em Jesus Cristo, e através do batismo se afiliar à igreja, assumir um compromisso com Deus e com a gente, de caminharmos juntos o caminho do Evangelho. E isso alegra muito o nosso coração. Para nós, eles são novos membros da família. Nós nos sentimos como aquele casal que a esposa engravida e nasce lá, não só um filho, mas nasce vários, né? Qual que é nem sei o nome, quádruplos, né? Sei lá, aqui foram mais de 18, 20 pessoas, graças a Deus por isso. Então nós estamos muito felizes, e eu queria agora, no final dessa mensagem, desafiar você.
que ainda não tomou esse passo, mas hoje Deus falou ao seu coração. Está na hora de você pegar firme com Deus. Faça a classe com o pastor. Tem uma jovem da nossa igreja que falou: pastor, eu já fiz a classe 2 vezes para me batizar, e eu vou fazer a 3ª agora, para me fortalecer na fé. Ela não vai se batizar, já é membro da igreja, mas vai fazer pela 3ª vez essa classe. Ela falou: nessa classe eu aprendi muita coisa, eu quero recordar o que eu aprendi. Talvez você é membro da igreja e você está meio empoeirado, você está meio frio, e você precisa talvez fazer essa classe outra vez, essa reciclagem. Mas talvez você precisa se batizar mesmo, você precisa assumir um compromisso de fé com Cristo Jesus. Então, domingo que vem eu aguardo você para a nossa primeira aula, domingo pela manhã. Vamos cantar essa canção, e quem sabe você vai, membro da igreja, sabe de alguém que quer vir para essa classe, você vai poder vir aqui e trazer essa pessoa. E eu gostaria também que você que é membro da igreja e que conhece alguns desses aqui e tem um amor especial por algum deles, está sentindo no coração o desafio de dar um apoio espiritual para esse irmão, essa irmã, eu vou pedir que você se levante, venha aqui para dar um abraço nesse irmão e falar para ele: eu vou estar orando por você, e realmente algo sério, e você poder estar acompanhando e ajudando esses novos membros da igreja na sua caminhada. Igreja, agora deixa a vergonha de lado e com amor, respondendo ao desafio do Espírito Santo, saia do seu lugar e venha abraçar alguém aqui. Vamos ficar em pé e fazer isso. Cada vez que eu tocar no rosto em pranto, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar no rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, sejam tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, vivendo a vontade, refletindo a verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar no ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio vamos permanecer aqui para orarmos. eu vou a outra face, Vamos permanecer aqui serei ao tuas lado mãos, de cada irmão. venha tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Vamos orar? Fique aí ao lado desse irmão, dessa irmã. Olha, eu louvo a Deus porque o André e a Renata vieram dizendo para mim que eles são os primeiros alunos da minha classe. Eu já tinha uma aluna, eles são então o segundo e terceiro aluno. Agora falta você.
tá bom? Pela fé. Assume esse compromisso, investe esse tempo na tua alma, no teu Deus, tá? Todo domingo pela manhã, nos próximos 4 meses, vamos nos reunir e tirar as dúvidas e tomar um posicionamento inteligente, bíblico ao lado do Senhor. Vamos orar, igreja. Estenda suas mãos em direção a esse grupo abençoado aqui. Senhor, nós rogamos a tua bênção, Senhor, sobre esses novos membros da nossa igreja, sobre esses que vieram à frente, Senhor, também com vontade, Senhor, de fazer a classe para batismos. Querido Deus, não permita que Satanás retire do coração deles essa alegria, essa fé, Senhor, essa convicção que o Senhor plantou. Pelo contrário, que o teu Santo Espírito, Senhor, possa estar guardando-os, protegendo-os de tropeçar até o dia de Cristo Jesus, Senhor. Que o teu Santo Espírito possa apresentá-los imaculados, salvos, perfeitos na presença do próprio Deus. Querido Deus, toque o coração de pessoas que estão aqui, que estão precisando, Senhor, investir, não na sua vida financeira, não na sua vida, Senhor, física, mas na sua vida espiritual. Senhor, que eles possam, tocados por Ti, Senhor, tomar essa decisão e que nós possamos ter uma classe maravilhosa, uma classe abençoada por Ti, e em breve termos mais outros batismos, vendo assim a Tua família crescer, Senhor. É assim que nós oramos, pedimos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Uma salva de palmas. Esse é o meu Deus, é tudo que eu quero. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Esse é o meu Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento tão especial. E que a igreja e a voz profética da igreja nunca deixe de proclamar que vencendo vem Jesus. Que a nossa pregação, que o nosso testemunho, que nessa mensagem anuncie a sua chegada, a sua vinda gloriosa. Mas até lá, Senhor, que teu amor nos acompanhe, que a graça do Filho esteja sobre nós e que o Espírito Santo nos dê sabedoria para vivermos com alegria, para que afastemos de nossas vidas o pecado, nos lembremos sempre que o nosso Deus é vivo, presente e voltará. Assim seja em nossas vidas, Senhor. Amém. Uma boa semana a todos vocês.